Atos 9, versículo 10. E a palavra do Senhor diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. É interessante porque a maioria das pessoas conhecem esta passagem sobre a perspectiva de Saulo, ou Paulo. Os irmãos podem se sentar. Mas ninguém para pensar na responsabilidade de Ananias. Um homem que estava em sua casa, orando. E aqui nós vamos começar a falar de Ananias e dos nossos dias. Ananias era um homem que estava em casa, não tinha o seu nome falado na Bíblia em nenhum momento antes, não era conhecido por ninguém, não era aclamado por ninguém, não estava entre os homens que estavam ali em destaque na Bíblia, mas em algum momento Deus olha para ele e fala: vai, porque eu estou te ordenando. E quantas vezes a gente, na nossa pequenez, pensa assim: Senhor, eu não vou. Tem tanta gente melhor do que eu, tem tantas pessoas que falam mais bonito que eu, tantos que pregam melhor do que eu, tem tantos missionários, tem tantos pastores, então é melhor eu ficar aqui quietinho no meu canto, eu não vou a lugar nenhum, não. Mas eis que o Senhor, nos dias de hoje, precisa de mais Ananias. Aqueles a quem Ele diz: vai, e nós respondemos: eis-me aqui. Porque estamos tão acostumados a ouvir outros falarem. E quando é que nós abriremos a boca para falar do amor de Deus? Nesse primeiro culto de missões, eu falando muito com o Senhor, eu falei: Senhor, o que abordar dessa vez, o que falar sobre missões? Porque já é tão falado missões pelo mundo, mas e as missões de perto? E vamos pegar como testemunho aqui a Leidmara. E se ela se calasse? Talvez as pessoas para quem ela fala hoje do amor de Cristo serão os grandes pregadores de amanhã. Talvez essas pessoas que hoje estão com uma garrafa na mão, se servindo de bebida alcoólica, será alguém a quem daqui a um tempo ela vai ter o prazer de sentar para ouvir falar do amor de Cristo. Porque Ananias, ele não queria ser notado, mas Deus deu uma missão para ele, da qual Deus o achou capaz de cumprir. Por quê? Saulo estava ali e era um homem que era perseguidor de cristãos. Era um homem que estava ali para matar cristãos. Será que nos dias de hoje, se fôssemos Ananias, teríamos ido até Saulo? Será que nós temos cumprido esse ide do Senhor, de ir até aquelas pessoas que vêm nos afrontar para falar da palavra de Deus? Porque Ananias até questiona: Senhor, mas eu tenho ouvido falar a respeito desse homem. É um homem mau. Naquela época podia ser considerado um homem tirano. Era um homem que, se você for ler a história de Saulo, ele perseguia os cristãos até fora da cidade, para matar, simplesmente porque ele achava que era necessário fazer daquela forma, porque ele achava que ele estava agindo corretamente. E será que, nos dias atuais, será que todas essas perseguições que nós, cristãos, temos vivido, será que nós temos cumprido o ide do Senhor e temos falado até mesmo aquele que nos afronta? Porque às vezes nós recuamos. Às vezes Deus fala: vai, e a gente fala: não vou não.
Não vou não porque eu posso ser preso. Não vou não porque se eu falar com fulano de tal, eu posso ir para a cadeia, porque hoje em dia está realmente muito complicado você falar, porque tudo é um problema. Mas aqui nós vemos um homem que até então não se ouvia falar, ninguém o conhecia, porém, se a gente for ler lá em Atos, no 22, do versículo 12, vai dizer assim, aí já é Paulo dizendo a respeito de Ananias. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali morava, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. Você não precisa ter uma fala bonita, você não precisa ser conhecido, você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ter status. O que você precisa é ser exatamente como Ananias, uma pessoa piedosa, que anda conforme a lei, e que você tem um bom testemunho onde você mora. Porque aquilo que respaldava Ananias era exatamente o que as pessoas falavam dele. Ele era um homem íntegro, um homem correto, que fazia a vontade do Senhor. Então, o seu testemunho falava por ele. Muitas das vezes ele não precisava abrir a boca dele, mas o que precedia ele era o bom testemunho que ele dava como cidadão. E hoje, infelizmente, no mundo em que vemos tantos escândalos envolvendo tantas pessoas que se dizem cristã, é fundamental para nós, que somos de fato cristãos, dar um bom testemunho. Temos visto muitas pessoas que não se importam com o que os outros vão pensar delas. Ah, mas eu não me importo, mas você tem que se importar. Porque a sua conduta como cristão vai falar a respeito de você. Você não pode ser cristão e ser corrupto. Você não pode ser cristão e quando está fora da igreja, você está na rodinha de amigos falando mal dos crentes. Porque senão você não está sendo um bom testemunho daquilo que você é. Então a gente tem que aprender a prezar. Para você ser um bom missionário, comece prezando a tua casa, comece sendo um bom testemunho onde você mora. Seja um missionário do seu bairro, da sua rua, dos seus vizinhos. Porque não adianta eu querer ser uma excelente missionária que prega mundo afora e quando eu chego na minha cidade as pessoas não me suportam porque eu nunca fui uma pessoa humilde. Não adianta eu querer ser missionária, ser uma grande pregadora de grandes púlpitos, se na minha igreja local ninguém queria me ouvir porque eu não vivia o que eu pregava. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo coloca uma roupa bonita e vem para o culto. E quando você está fora daqui, que tipo de cristão você é? Que tipo de testemunho você dá? Será que é o mesmo que você louva a Deus aqui dentro? Porque nós temos, infelizmente, essa questão. Muitos, né? De ser algo aqui e lá fora eu sou outra pessoa. Eu estou aqui, eu falo do amor de Cristo, mas lá fora eu vou concordar com a piadinha tosca que o meu amigo fez, porque para não deixar ele incomodado, né? Mas aí a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O problema é que muitos de nós, como cristãos, temos sentado na roda dos escarnecedores. E aí a pessoa vai dizer assim, mas eu nem tenho amigos. Mas todos os vídeos que você vê no seu celular diz respeito acerca de quem você é. E será que se Deus viesse aqui e colocasse num telão tudo que você vê no seu celular, será que você seria aprovado como cristão? Será que você seria chamado para fazer a obra dele? Mas eu nem converso com tanta gente, mas o tipo de música que você ouve diz muito a seu respeito. O tipo de vida que você leva fala muito quem você é. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, o ambiente que você frequenta, fala muito a respeito de como Deus vai te usar.
Porque aqui estamos falando de um homem que estava na casa dele, orando, e Deus fala com ele através de uma visão. Para você ter uma visão da parte do Senhor, você, no mínimo, tem que estar em intimidade com Deus. Não dá para você ter intimidade com Deus e intimidade com o mundo. Ou você tem intimidade com Deus, ou você tem intimidade com o mundo. Então, que nós possamos entender que fazer missão não é só ir para fora da cidade, não ir só para fora do país, não é só falar em grandes púlpitos sobre o amor de Deus. É você fazer missão com a sua vida. É você dar um testemunho de quem você é. Quando ninguém está te vendo, porque Deus está. E como o nosso pastor presidente sempre fala, mesmo quando você acha que ninguém está vendo, tem alguém te observando. Às vezes você está distraído na rua, às vezes você está num lugar e você não está fazendo nada. Mas aí depois alguém vai chegar perto de você, fulano, eu te vi em tal lugar. Você não viu a pessoa, mas a pessoa te viu. E será que quando essa pessoa te viu, o seu exemplo de vida vai estar dizendo que você é um servo de Deus? Porque o que somos, a nossa intimidade com Deus, e aí entra uma outra questão, porque vamos ouvir por vezes assim, mas fulano nem é crente. Por quê? Porque as pessoas não veem você fazer o que você deveria fazer como cristão. Quando você tem um nível de intimidade com o Senhor dentro da sua casa, isso reflete na sua vida fora de casa. Porque não dá para você ter intimidade com Deus dentro de casa e quando você sai fora de casa você ser outra pessoa. Porque a verdade é que quando seguimos a Cristo, diz um ditado popular que temos cheiro de ovelha. E ovelhas são obedientes. Aleluia! Glória a Deus! Não dá para ser ovelha cheirando a cabrito. E muito menos a lobo. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que ficar e nos tornar parecidos com Cristo. E será que na nossa conduta diária nós estamos parecidos com Cristo? Nós temos buscado estar mais parecidos com Cristo? Porque é uma busca diária, não é algo que você vai fazer um dia, 2 dias e no terceiro dia eu não faço mais. É algo que você vai fazer hoje, você vai fazer amanhã e você vai fazer depois de amanhã. E como a Lady Mara cantou, você está fraco, você vai para a palavra. Você vai se sustentar onde você tem alimento para te manter de pé. É você se colocar de joelhos e clamar ao Senhor, porque a fraqueza vem para todo mundo. O desânimo vem para todo mundo. Mas como você reage diante do desânimo é que vai determinar a tua vida. Porque eu posso desanimar, sentar e parar. Ou eu posso desanimar e colocar o meu joelho no chão e clamar ao Senhor porque eu não tenho mais força. E quando Deus te der uma ordem, vá. Não tenha medo. Porque o mesmo Deus que te mandou ir é o mesmo Deus que te protege. Mesmo que Ele tenha que cegar a pessoa a quem você está indo para que ela não te mate antes que você fale, Ele vai fazer. Porque se Jesus aqui quisesse, Saulo teria passado por tudo que passou enxergando. Mas talvez para preservar a vida de Ananias, ele ficou cego. Talvez ele poderia ouvir a voz do Senhor, poderia ter levantado dali e ter crido. Mas ao se deparar com Ananias, talvez fosse falado assim, não, eu vou matar porque esse aí não é. E o que Jesus fez? Cegou Saulo. Vai lá, fica cego. Porque eu vou te mostrar que quem opera sou eu, através de quem eu quiser. E temos que parar de nos limitar, de dizer assim, eu sou tão pequenininho, eu sou tão falho, eu sou tão errado, será que Deus vai me usar? Vai.
se você der a oportunidade dele te usar. Se você buscar que ele te use. Eu até costumo usar muito uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim: esteja pronto. O dia do Senhor acontece, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Muitas das vezes você está pensando assim, mas será que vai acontecer? E de repente, Deus faz algo extraordinário. Mas para isso você tem que estar fazendo o seu ordinário corretamente. É o seu dia a dia, é a sua busca diária, é o seu alimento diário na palavra, na oração, no jejum, para que Deus faça o de repente dele. E aí quando você menos espera, quando você olha e fala assim, nada está acontecendo, o de repente de Deus vem e fala, vamos lá que agora chegou a hora de mudar a tua história. Vamos lá, porque aquela pessoa que não tinha credibilidade nenhuma vai ser quem eu vou usar para falar em meu nome. Aquela pessoa que não tinha credibilidade, que todos olhavam e falavam assim, esse aí é um ninguém. É esse que vai arrastar uma multidão para a presença do Senhor. Porque é dessa maneira que Deus age. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer, olha lá, ó, vai acabar desse jeito. Não vai sair disso aí. Mas quando você tem uma vida em santidade com o Senhor, quando as pessoas acham que você já morreu, que já não tem mais jeito, que tudo na sua vida acabou, Deus vem e mostra que ainda existe vida. Deus vem e mostra que a água que jorra do trono dele te alcançou. Talvez você possa olhar e pensar assim, para mim não tem mais jeito. Eu vim até aqui, não tem mais nada que eu possa fazer. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, é Ele quem te capacita e te leva além do que você espera. Talvez você olhe e fale assim, eu estou nesse emprego, mas eu nem queria estar aqui. Mas aí Deus vai falar, mas é aí que eu te quero, porque é aí que você vai falar o meu nome. E falando rapidamente, quando eu operei o quadril, eu tive que fazer tratamento no Rio durante 1 ano. E aquilo me incomodava muito, porque era muito cansativo. Eu saía às 3 horas da manhã de casa, sem hora para voltar, recém-operada, era doloroso. E eu comecei a questionar a Deus, eu falei, mas Senhor, por que eu estou vindo para cá? Nos dias que eu estava mais desanimada, nos dias que eu falava assim, Senhor, eu não sei se eu aguento. Era nesse dia que Deus enviava alguém que precisava de uma palavra. Teve um dia que eu fui, eu desci, eu estava naquele dia, eu estava pronto de falar assim para os médicos, eu não volto mais aqui. Aí parou uma moça do meu lado, começou a conversar comigo, ela falou, nossa, você está recém-operada, mas eu vejo um semblante tão calmo em você. Se você soubesse como, ela falando comigo, se você soubesse como eu estou hoje, hoje é a última vez que eu venho nesse hospital, porque saindo daqui eu vou me matar. Porque a única pessoa que me mantinha viva morreu, que era minha filha. E ali eu comecei a falar do amor de Cristo para ela, ela entrou para a consulta dela, e quando ela saiu, ela me encontrou e falou assim, olha, muito obrigada pela tua palavra, porque você me mostrou que eu ainda tenho uma chance. Então eu vou seguir o seu conselho e eu vou voltar para Jesus. Eu não sei que rumo que essa pessoa levou depois disso, porque eu nunca mais a vi. Mas todas as vezes que eu estava desanimada, que eu estava me sentindo fraca, Deus colocava alguém no meu caminho para me mostrar que o que eu estava passando não era nada comparado ao que alguém estava passando, e que eu ainda podia ser um canal de bênçãos na vida de alguém. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque eu me dispunha a falar do amor de Cristo. Porque eu estava disponível para que o Senhor me usasse. Porque de mim mesma eu não era nada e continuo não sendo nada, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida. Porque normalmente são nos dias de mais desânimo, nos dias de fracasso, nos dias em que olhamos e falamos assim, para mim hoje acabou, eu vou parar por aqui. Aí Deus vem e fala assim, não acabou nada, porque agora que eu vou começar a te usar.
É agora que você vai colocar a sua dor no bolso e entender que existem pessoas que precisam mais, que precisam de um pouco mais, que precisam de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, que precisam de uma palavra. E nesse dia aqui, Ananias foi essa pessoa que muito provavelmente estava em casa orando, clamando a Deus para não deixar que ele morresse, porque Saulo tinha chegado. E todo mundo já conhecia a fama de Saulo. Eu venho para matar. Mas Cristo veio para dar vida. E aquele decreto de morte estava se encerrando naquele momento. Porque através da vida de uma pessoa que ninguém conhecia, foi levantado um dos maiores pregadores daquela época. Porque aí, se formos parar para olhar o versículo 16, depois que Ananias vai lá, Deus ainda fala assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Naquele momento em que Saulo estava achando que estava terminando, ali ele estava começando. Ele estava encerrando um ciclo de derrota para começar um ciclo de vitória. E que graças ao amor de Deus pelas nossas vidas, hoje podemos ler essas cartas, hoje podemos ler esses livros e aprender mais do Senhor. Que nós possamos entender e sermos como Ananias, humilde, obediente ao Senhor, que levamos a palavra do Senhor, mesmo quando achamos que ela não vai frutificar. Mesmo quando você olhar e falar, esse aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você, porque para Deus tem. E se Deus te deu a oportunidade de falar do amor dele, fale. Mesmo que você não veja essa semente germinar, você pode ter certeza que alguém vai ver. Porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam e outros colhem. Talvez você já ganhou várias vidas que você nem imagina. Mas você não precisa ver, você precisa plantar. Regar, fazer crescer e colher já não é contigo. Que nós possamos aprender e ser o Ananias dessa geração, que vai adiante dos nossos acusadores, que vai adiante daqueles que vêm nos afrontar para falar do amor de Cristo e dar a essa pessoa a oportunidade de também ser salva. Até aqui o Senhor me deu e eu agradeço a minha oportunidade.